Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 17 de agosto. Agora na Espanha, 11 horas e 57 minutos. No Brasil, 6 e 57 da manhã. Vocês vejam, eu tô aqui na banda de VWAP mensal para vocês verem que mesmo com a volatilidade de ontem, dia 16, e de hoje, dia 17, a gente respeitou religiosamente a VWAP mensal, que segue ali em 23.698. Ontem a gente fez a mínima em 23.671. Rapidamente a gente voltou para cima da VWAP mensal e hoje a mínima foi 23.735. A VWAP mensal segue ali num patamar de 23.700, 23.698, ou seja, é a nossa laje. No gráfico diário, a gente basicamente segue transitando pela banda superior do canal de Keltner. A mediana meio que se confunde com a VWAP mensal, tá ali em 23.600, a VWAP mensal tá em 23.698, 23.700, tá meio que se confundindo. Agora a linha superior do canal de Keltner já transpassou a nuvem de Shimoku, a linha superior da nuvem, a mediana já se livrou do centro gravitacional da nuvem e a linha inferior vai agressivamente migrando para cima da nuvem. Na projeção a nuvem segue ganhando espessura esverdeada, o que é muito bom. Isso aqui é um forte sinal de fundo. Na nossa banda de VWAP mensal eu acabei de reportar, a gente beijou a VWAP mensal no patamar de 23.700, mais precisamente 23.698, e respeitamos. No nosso gráfico das VWAPs, a gente segue desenhando o balezão Bolshoi aqui, essa grande canaleta virtual de alta, em direção à VWAP anual, que segue ali num patamar próximo de 30 mil dólares, que se confunde com essa camada congestional. Como a BTC está demorando muito para reencontrar a VWAP anual, ela segue cedendo, agora ela está um pouco abaixo dos 30 mil. Vocês vejam aqui que a gente vem nesse balezão aqui, deu uma parada, fez um repique aqui, fez um pullbackzinho aqui para beijar a VWAP mensal e vai seguir em direção à VWAP anual. Lembrando que a BTC não fica muito tempo longe da VWAP anual. A gente já está indo para o centésimo candle de número 120, centésimo vigésimo candle de afastamento em relação à VWAP anual. É um afastamento longo. Se a gente pegar os períodos mais extensos de afastamento, ela raramente supera os 100 candles no diário. Aqui foi 74, o último afastamento descendente. Vamos ver esse último afastamento ascendente longo. Ela ficou 244 candles. Os afastamentos ascendentes normalmente são mais longos, porque a BTC, na verdade, ela é um ativo que padece de uma raridade matemática e nos pumps ela voa bastante. Aqui foram 178 candles de um dia. Enfim, tá mais do que na hora da gente reencontrar a VWAP anual. Já está fazendo hora extra em termos de longevidade aqui, esse afastamento descendente. Já já ela vai reencontrar a VWAP anual. No intraday a BTC foi didática, a gente esgarçou a upper, voltamos para a VWAP, esgarçamos a lower aqui, demos um beijinho e agora a gente segue voltando. Eu dei um sinal agora há pouco da end, quando bateu aqui na lower a gente voltou rapidamente para a VWAP, o sinal fechou em poucos minutos. Gente, analistas que promovem análises on-chain, ou seja, dentro da rede, holders de curto prazo, holders de longo prazo, dizem que todos os indicadores on-chain estão dando conta de que vem uma... estão dando conta de que a confirmação de tendência on-chain está pontificada, ou seja, dados na blockchain da BTC dão conta de que a gente já desenhou o fundo dessa história correcional e a SEC entra com mais uma ação agora contra a Dragon Chain, que fez um ICO em 2017 e arrecadou 16 milhões e meio de dólares. É mais uma altcoin que entra no espectro da máquina regulatória e fiscalizatória da SEC, que é a CVM norte-americana. E eu considero essas investidas da SEC contra altcoins que ela pontua assim, de forma arbitrária e totalmente subjetiva, é muito interessante porque força os legisladores a pontificarem um marco legal, regulamentar do mundo cripto. Esse ato legislativo não pode perdurar.
Mas a coisa vai mudando agora que os institucionais aportam pesado. A Alphabet, a dona da Google, é o institucional com maior exposição ao mundo cripto e blockchains. 1,5 bilhão de dólares é o aporte atual da Alphabet. Aqui tem uma tabela com todos os institucionais. Em segundo lugar, a BlackRock, que é a dona da Circle, que emite as USD6, a FTX, a Anchorage Capital, e a BlackRock tem um pouco mais de 1 bi, a Alphabet é a mais exposta, e vocês vejam que essa tabela a cada mês aumenta o volume de bilhões de dólares aportados pelos institucionais no mundo cripto. Vocês vejam que tem Samsung, Citigroup, Wells Fargo, um gigante bancário norte-americano, enfim, o efeito BlackRock nesses aportes vai só exponenciar. E o Elon Musk disse que queria comprar o Manchester United, mas logo em seguida a Bloomberg fez uma extensa reportagem dizendo que ele estava brincando. Ele não quer comprar o Manchester United, ele só estava fazendo uma brincadeira. Bem, como ele disse que queria comprar o Twitter, depois deu para trás, vamos ver como vai terminar essa história. E a curva de juros dos bancos centrais, não só na zona do euro, Banco Central Europeu, mas também o Banco Central norte-americano, segundo o mercado, já iniciou uma queda. Isso aqui não tem relação com os juros fixados pelos bancos centrais. Isso aqui é a precificação da curva de juros pelo mercado de futuros. A curva do euro-dólar não tem nada a ver com a precificação pelos bancos centrais. É uma curva de juros, de futuros, que é um dos futuros mais negociados do mundo, que é a precificação da taxa de juros no futuro pelo mercado. E segundo o mercado, a curva de juros já começou a cair para o futuro, não no presente, porque o Banco Central norte-americano continua aumentando a taxa de juros. Isso aqui diz muito, porque o mercado olha para o futuro. Ou seja, os mercados estão pontificando a inflação como novo normal e a curva do euro-dólar, que é a precificação no mercado de futuros das taxas de juros, já começou a cair. Isso aqui é muito impactante, gente. E mede a temperatura com que o mercado vai se movimentar. E a Alemanha pode ficar sem gás em menos de 3 meses se a Rússia não retomar o fluxo no Nord Stream 1, que está a menos de 20% da capacidade. Vamos ver como vai ser o inverno da Europa anglo-saxônica. E a inflação no Reino Unido atinge 2 dígitos pela primeira vez em 40 anos. Ou seja, gente, é o novo normal, é aquilo que o mercado já estava precificando. Os juros agora já estão integrados na realidade do primeiro mundo, vamos colocar assim. É a latinização das economias da zona do euro e norte-americana. E o Fed diz que os bancos que resolverem migrar para a custódia de criptoativos devem fazer a lição de casa. Isso aqui é mais um efeito BlackRock. Antes da BlackRock aportar pesado no mundo cripto, a gente sentia uma hostilidade dos órgãos reguladores, não só o Fed, mas a própria SEC, que continua com as suas investidas pontuais, mas agora que a BlackRock aportou pesado no mundo cripto, vocês vão ver cada vez mais os órgãos reguladores criando esse tapete regulamentar e agora exortando o sistema financeiro a cumprir determinados requisitos. Enfim, esse tapete regulamentar, que na minha leitura deveria provir das casas legislativas, mas no primeiro momento vão ter que vir dos órgãos reguladores, com certeza vai criar o pavimento necessário para o aporte pesado do institucional que está chegando. Bem, pessoal, a BTC segue resiliente no intraday, ela fez bonito para quem opera no futuros. Foi bonito ver ela estressar a upper, voltar para lower e depois voltar. Eu tô na end, vou botar na BTC aqui. Foi o sinal que eu dei. Estressamos a upper, voltamos para lower e agora a gente segue migrando em direção a VWAP. Tá bom? Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala e vou voltar com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.